E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos na lição de número 6, cujo tema é a desconstrução da masculinidade bíblica. Beleza, gente? Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura diária. Tá. Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas: cultivar e guardar o jardim. O uso antinatural da sexualidade é condenado nas Escrituras. Deus procura homens capazes para reverter situações adversas. O autocontrole e moderação nos instintos sexuais. Espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a sua família. Beleza. Leitura bíblica em classe. Está em Ruth 4, do 7 ao 12, tá bom? Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, tá? Para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti, já valorosamente em Efrate, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Dá somente que o Senhor te der desta moça. Glória a Deus. Finalizou. Algumas perguntas que eu quero deixar para vocês cite três características de alguém machista. Beleza. Outra, cite três adjetivos de Boaz. E terceiro, qual é o dever do homem segundo a Bíblia? Essas aqui são algumas perguntas que você, professor, pode fazer antecedente, tá, de começar a lição, para que veja se o seu aluno realmente leu essa liçãozinha aqui ou não. Tudo bem? Vamos lá. Eu estou passando a colocar aqui, os meus slides, gente. Deixa eu até dar um pause aqui. Os meus slides, como que eles são feitos? Eu estudo essa liçãozinha aqui toda, tá bom? Vou até mostrar para vocês, ó, toda riscadinha aqui de vermelho. E eu não procuro passar para vocês de uma forma tipo igual na lição, entendeu? Eu olho a lição, estudo ela, aplico tudo que está na lição aqui nos slides e coloco até coisas além, entendeu? Mas para vocês terem uma noçãozinha melhor, eu vou colocar aqui tipo, tô falando isso aqui, então eu tirei de onde? Tirei da parte 1 do tópico 1, entendeu? Que no caso está aí do início, após a introdução. Então, aqui você consegue ter uma referência. E quando não tiver isso daqui, é porque eu tirei das minhas próprias palavras, entendeu? É porque eu realmente fui e, tipo, pesquisei algo fora que tava sem na lição e coloquei. E até mesmo que eu coloco a referência, eu coloco as minhas próprias palavras, não coloco igual na lição, não. Beleza? Mas vamos lá. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, é homem e mulher, não existe outro termo além desses dois, tá bom? Apenas dois, macho e fêmea. Homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, beleza? Então aqui está realmente reafirmando, aqui está em Gênesis capítulo 1 e aqui em Gênesis capítulo 5. Qual o dever do homem? Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, isso aqui é o que? Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, a gente não está falando aqui de machismo ou de nada parecido, não. Está falando aqui realmente algo instinto do homem. Tudo bem?
Gente, isso aqui, esse slide aqui, eu tirei de um curso de noivos que eu e minha esposa damos, tá bom? Aqui na nossa cidade, Teixeira de Freitas. Foi muito legal, foi maravilhoso fazer esse curso de noivos. E eu peguei uma parte aqui e coloquei para vocês, porque é muito importante, antes do casamento, a pessoa ter noção de qual que é o seu papel e também qual é o papel do seu cônjuge, beleza? Então vamos lá. Efésios 5:25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha só o tamanho do sacrifício. Tá? E tem gente que acha que a Bíblia é machista. Isso aqui tá nossa, é se doar por inteiro. 1 Coríntios 7:32 e 33. O homem que não é casado preocupa-se como agradar o Senhor, mas o homem casado procura-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Ou seja, tem que procurar agradar a sua mulher, gente. É bíblico, tá bom? Não é só casar, botar comida na mesa e pronto, acabou. Não, tá bom? Tem que agradar, ok? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios do convívio com as suas... esse aqui eu vou ler depois, tá bom? Esse aqui eu vou ler depois, que eu vou colocar daqui a pouquinho. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, gente, olha só o que está falando aqui. A gente tem que cuidar dos nossos familiares, e se não cuidar, a gente está negando a fé em Cristo. Tá entendendo? É a mesma coisa. Poxa, eu amo a Cristo, mas não amo o meu próximo. Não faz sentido algum. Não é tudo que a palavra fala. Não tem como você amar a Deus e não amar o seu próximo. Compreendeu? Se você faz isso, você na verdade está se iludindo, achando que ama a Deus, só que na verdade não ama. E quando chegar aquele grande dia, vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Assim como as 5 virgens loucas. Homem, que é o cabeça. Olha só, isso aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, ainda mais as mulheres que assistem, para que não falem: isso aqui é machismo e tudo mais. Vamos lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, da qual ele é o Salvador. Efésios 5:23. Olha só. Qual a função do olho? Vigiar, assim como um pastor e suas 100 ovelhas. Ouvido, sensível à voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Boca, alimentar fisicamente e também espiritualmente. Dever do homem, nariz. Deve estar em local de cheiro suave às narinas, ou seja, tem que estar sensível também a Deus. Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem pegar mais, principalmente as mulheres. Se por acaso uma empresa, uma fábrica, uma indústria entra em falência, quem será o responsabilizado, tá, por entrar em falência? Vai ser o gerente, que no caso é o cabeça, ou o colaborador, que é o corpo? Claro que vai ser o gerente, porque os colaboradores não têm problema algum. Então, no caso, gente, estou falando isso aqui mais para as mulheres mesmo, essa função, no caso, é uma grande responsabilidade que é encabida aos homens e que não vai ser cobrado nada das mulheres, sabe? Claro que existem sim homens que não exercem a sua função, mas aí é um erro deles. E que tem mulheres que acabam sendo até mais cabeça do que o homem, porque o homem não tem posicionamento nenhum, entendeu? Então, tipo assim, aqui é uma prova de que Deus está falando para o homem cuidar da mulher. Não é à toa que fala que é um vaso frágil, não quer dizer que a mulher é frágil, que não sabe fazer nada. Claro que não. A mulher pode fazer sim muita coisa. Não é à toa que tem exemplos de várias mulheres grandiosas na Bíblia, como Ruth, Esther, enfim. Mas aqui é um exemplo que eu estou botando para vocês para compreender de que ser protegido é muito bom, tá bom? E, poxa vida, você pode falar: eu não protejo ninguém. Claro que protege, tem os seus filhos e tudo mais. Você também cuida do seu marido. Assim, você também vai estar ajudando a protegê-lo, tá? Liderança. Gente, olha só. Em Gênesis 1:26 fala o seguinte: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui Deus coloca realmente uma importância grande na liderança, entendeu? Para que Adão exerça no jardim do Éden. Aqui eu peguei na parte 1, tópico 3, e também eu peguei na parte 2, tópico 3, tá bom? Que vai falar aqui. No exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, empatia e respeito. Tudo isso é muito necessário, tá? Mas no período do profeta Ezequiel em Jerusalém estava em imensa corrupção, com fraudes, mentiras. Por quê? Porque não tinha liderança lá, estava faltando realmente. Deus procurava: cadê um homem para poder, na verdade não falou homem, mas cadê a liderança para poder vir e coordenar aqui, entendeu? Então, no caso, não existia. Eu sei que hoje é muito difícil ser um líder,
Eu sei que a gente acaba realmente prorrogando a liderança ou deixando para outra pessoa. O pastor chega e fala: Alejandro, eu quero que você seja líder de jovens, eu quero que você seja líder de, sei lá, senhores, assim, tanto faz. Aí no caso, pastor, não escolhe eu não, escolhe o Mateus lá que está lá tranquilo, ele tem mais tempo, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu trabalho, vai ser muito difícil para mim. Então, no caso, gente, Deus sempre tem um chamado para nós. E cargo na igreja é algo que tem que ser muito sério e que nós temos que ajudar o reino de Deus. Nós não temos que apenas ser crente de banco. O crente de banco é até pecado. Porque, poxa vida, como que Deus coloca um talento em você e você procura enterrá-lo? A gente já conhece a passagem sobre isso, beleza? Então, mesmo que seja difícil, exerça a liderança. Gente, essa frase aqui que eu vou ler para vocês é algo que eu aprendi com meu tio Juninho e achei muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Preste bastante atenção. Ó, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. E assim volta para os tempos difíceis fazerem homens fortes. Isso aqui, gente, tá falando de comodismo. Se por acaso o meu tempo está muito fácil, eu recebo tudo do meu pai. Meu pai é rico, eu tenho carro, tenho moto, não preciso trabalhar também, recebo tudo facinho. Então eu vou acabar sendo que um homem fraco, porque eu não vou lutar para exercer. Qualquer não que eu receber, eu já fico, poxa, triste porque não recebi aquilo que eu queria. Então existe muito disso hoje em dia, tá? Em Jeremias 18:4 fala o seguinte: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, ou algumas passagens falam que o vaso se quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o que Jesus fala aqui na passagem do oleiro? É que tinha um vaso que acabou se quebrando, ou seja, o vaso estava o quê? Fraco. O vaso estava fraco. Aí ele foi e remoldou para fazer o quê? Um vaso forte, entendeu? Então, a gente está falando aqui de realmente exemplos. Você pode pensar, poxa vida, por que Deus me faz passar pelo deserto, pela dificuldade? É para você ser um homem mais forte, não apenas homem, mas também uma mulher. É para vocês realmente terem uma fortaleza no Senhor. Então, aqui está uma ótima explicação para isso. Tudo bem? Machismo, vamos falar um pouquinho sobre isso. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo, que é o modelo de liderança, que é o modelo bíblico, como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ou seja, falar que a mulher é um vaso frágil, a mulher que o homem é o cabeça, tudo isso é machismo e está errado, a Bíblia está errada, tem que ser reescrita. É o que o movimento feminista, tá, do viés neomarxista apoia. Mas vamos lá. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de sacrifício pela mulher, ou seja, Jesus se botou claro que o papel do homem é cuidar, proteger a mulher e não apenas ficar por cima e querer menosprezá-la. E isso é totalmente diferente do machismo. A Bíblia, no caso, quer proteger e não inferiorizar a mulher, tá? Qual o significado do machismo? É a discriminação criada pelo sistema patriarcal através do pressuposto de que as mulheres são inferiores aos homens, tá bom? Então, infelizmente, isso acontece muito. As mulheres são inferiores e tal. A mulher não pode trabalhar. Não é só que antigamente a mulher não podia votar, Em algumas religiões hoje a mulher não pode nem usar uma roupa decente, tem que ficar apenas com os olhos descobertos para que possa enxergar, né? Algumas culturas, como o islamismo, eu não me recordo agora, mas na verdade, eu lembrei que é no Sudão, acredito que tem essa prática. Vamos lá. Existe diferença entre chefe, eu quero saber, você por acaso na sua casa, ou no seu trabalho, ou por acaso no decorrer da sua vida, você está sendo mais chefe, né? Dessa forma, pensando apenas em você mesmo, apenas apontando para que os outros tenham que fazer? Ou você, no caso, é um líder, onde ajuda as pessoas, ilumina o caminho, onde realmente é seguido e trabalha junto, tá? Você é um chefe ou um líder? Um chefe está mais voltado para o machismo, correto? Mas aqui um líder é aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que está realmente lutando e vestindo a camisa juntamente. Existem meus projetos ou nossos projetos? Isso aqui no papel do homem é muito importante, porque muitos homens deixam a família totalmente fora do seu trabalho ou fora dos seus projetos
que nem querem incluí-los, mas aqui é um dever que o homem tem que fazer para que possa incluir, fazer parte. Não, vocês são minha família, eu quero que vocês estejam juntamente comigo, eu quero compartilhar meus sonhos, meus objetivos, meus alvos, minhas metas. Então isso é muito legal, tá? Gera uma cumplicidade, no caso, uma comunhão muito massa. Outro ponto, isso aqui não está na lição, tá bom? Violência não te faz mais homem. Violência não te faz mais homem. Pelo amor de Deus. Alguns homens crescendo em um lar machista, muitos agem com violência, exigindo aquilo que eles desejam. Tipo, você não quer lavar o prato não? Então toma aqui e tal, e acaba violentando a sua esposa, ou seu cônjuge, ou enfim, namorada, não importa. No Brasil, uma mulher vítima de violência a cada 4 horas. Gente, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Então, poxa, agora são o quê? Agora são 8 horas. Então, a partir de meia-noite houve 2 violências contra a mulher no Brasil. A gente não está falando no mundo todo não, tá bom? O que define uma violência contra a mulher? As Nações Unidas definem a violência, tá, como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos ou sexuais ou mentais para a mulher. Inclusive, ameaças de tais atos, tá bom? Não é só violência física, não. A ameaça também é um tipo de violência. Coação ou privação arbitrária de liberdade, seja uma vida pública ou privada. Então, homens, por favor, parem de querer agir com violência. Cuidem da sua esposa, sejam realmente homens, segundo a Bíblia, segundo a lição está nos ensinando aqui, para que a gente possa realmente cuidar da nossa esposa, tá bom? Ou namorada, tanto faz. E para você que é mulher que passa por esse tipo de situação, diz que 180, tá bom? É o número que o governo vai disponibilizar para você poder ligar e realmente denunciar. Não tenha medo, tipo, se eu denunciar ele vai correr atrás de mim, tá? Vai me bater. Não tenha medo. Não tenha medo. Procure uma igreja para te acolher. Se você está dentro da casa dele, procure a igreja. Eles vão fazer alguma coisa para te ajudar. Visto que você é 180, fale com sua família, tá bom? Mas não fique com o homem apenas para ter condição financeira, apenas para, tipo, ele é o pai dos meus filhos e tudo mais. Eu sei que é uma situação bastante complicada, eu não estou vivendo aquilo que você está vivendo, mas você não merece viver e não merece passar por isso, tudo bem? Ok. O que acontece se eu desistir? Olha só, gente, aqui está o pai, aqui está a sua família, e quando você desiste do seu sonho, muita gente sai prejudicada, muita gente sai perdendo. Então, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado com as atitudes que você toma, porque pode não acabar, influenciando apenas você, mas toda a sua família. O modo que você age, se você está sendo líder ou não, vai prejudicar não apenas você, mas muita gente. Ok? Ideologia de gênero, o que isso está causando? Em tempos modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas na legitimação da homossexualidade, ignorando as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como um ser binário, masculino e feminino. É como se os órgãos do homem e da mulher não fossem o suficiente para poder definir se é homem ou se é mulher. Gente, é impossível isso. O meu filho nasceu e está lá, que ele nasceu o quê? Menino. Por quê? Porque ele tem um órgão do masculino. E é isso, não existe, a minha mente tal, tá diferente e tudo mais. Eu quero falar um negócio. Tem pessoas que, por exemplo, nascem e crescem com um certo tipo de violência maior. Por quê? Porque eles têm um pensamento de ser violento é alguma coisa boa. Da mesma forma, essa pessoa que tem esse pensamento, as pessoas, a sociedade considera como errado e aquilo pode mudar. Da mesma forma, não apenas esse pensamento, mas vários outros tipos de pensamento que são contrários à Bíblia, tá bom? Eu até fiz um vídeo falando sobre os homossexuais, falando sobre esse ponto, se eles serão salvos ou não. Aí eu vou deixar até aqui no link na descrição para que você possa realmente dar uma analisada sobre isso, tudo bem? Mas vamos lá. Esse ponto e essa sociedade, essa ideologia de gênero está afetando bastante, está afetando até nossas crianças, fazendo com que elas tenham dúvida. Poxa vida, eu sou homem, eu tenho aqui meu órgão genital masculino, mas isso não é o suficiente para eu me definir homem? Será que como que um outro deve pensar, poxa, tem um amigo que é gay lá na escola, eu vou conversar com ele, ver como que é, ver realmente
se ele sempre pensou que ele era desse jeito e tudo mais, enfim. Então, tudo isso acaba influenciando, tá bom? Acaba realmente fazendo com que a mente da pessoa fique voltada e que acaba aceitando toda essa sociedade que vem martelando fortemente, principalmente as áreas da escola, as crianças e os jovens. Isso aqui, esse slide aqui, eu peguei de um slide de um aula que eu já tinha postado anteriormente. Então, como pegou certinho, eu decidi colocar aqui para a gente ver e comentar sobre isso novamente. Ó, como o homem deve agir, gente? Como que o homem tem que agir? Primeiro, ele tem que ser firme e manter a calma sempre? Ou o homem pode ser livre para chorar e se entristecer? Não é? Existem muitas frases que falam bem assim: que o homem não chora, o homem não pode pedir ajuda e o homem não pode, o homem tem que esconder os seus sentimentos. Por exemplo, eu estou com muita raiva, estou triste, eu estou chateado, só que não posso demonstrar isso, tenho que esconder os meus sentimentos, mostrar que eu sou um super-homem. Isso aqui, gente, vai gerar um conflito emocional muito grande no seu inconsciente. Estou falando sério, estou falando sério. Eu estudo psicologia e eu sei que isso vai afetar bastante o inconsciente da pessoa. Por quê? Ela vai ficar, poxa, meu pai falou que homem não chora, meu pai falou que homem não pode demonstrar sentimentos se não é bicha, se não é gay, então eu tenho que ficar comprimindo tudo que eu sinto. Isso vai gerar em você, cara, um negócio muito ruim. Primeiro, você não vai conseguir se abrir com ninguém, nem acredito que nem com seu cônjuge, entendeu? Então, tudo isso são problemas graves e que vai causando. O homem sim é livre para chorar e se entristecer, assim como a mulher também é livre para fazer isso. O homem não precisa ser uma muralha de ferro, sempre pronto e sempre, tô aqui, pronto, acabou. Claro que não. O homem também tem seus momentos, não quer dizer que ele tem que chorar, tipo, todo dia, a todo momento, porque aí no caso já é um outro ponto que pode, tipo, que tem que ser estudado, como depressão, talvez, entendeu? Então, enfim, tô falando aqui que esse papo de homem não chora é mentira, tá? Homem não chora, isso aí é mentira, porque eu já chorei, choro se talvez for necessário, é muito difícil, mas não não existe esse ponto de que homem é uma muralha que é impossível dele de sentir e de expressar os seus sentimentos. Tudo bem? Vamos continuando. Homem, tenha postura, pelo amor de Deus, tenha postura. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos por indivíduos, coloquei aqui o D, isso aqui é indivíduos desmotivados, vacilantes e inconsequentes, entendeu? Ou seja, que não vê a consequência de seus atos. Olha só, em Tiago 1,8 fala: homem de ânimo duplicado, indeciso, inconstante em todos os seus caminhos. Está falando aqui do homem que realmente não tem postura nenhuma. Uma parcela dos homens que existem é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Tipo, eu estou com preguiça, não quero trabalhar. Poxa vida, eu arrumei esse emprego aqui, mas eu já quero sair porque não é como eu quero. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que... É apenas um pouco tempo de almoço, eu quero ter 3 horas de almoço. Enfim, em Provérbios 21, 25 fala o seguinte: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Olha só, gente. Então, um papel que Deus colocou para Adão. Adão, gente, ele estava no paraíso, ele poderia ficar lá sem fazer nada, mas Deus não deixou ele sem fazer nada. Meu pai sempre disse que o trabalho dignifica o homem, e da mesma forma, isso é verdade, porque Deus colocou um trabalho para Adão, que era o quê? Que era ir e cuidar, colocar o nome dos animais e tudo mais, enfim. Então, a gente sabe que tudo tem um dever, né? Quais as consequências, gente, de eu não exercer, de eu realmente ser um homem frouxo, de eu ser um homem duplicado, de ser inconsequente, de ser preguiçoso? Essa aqui é aquela passagem que eu tinha citado anteriormente. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que as orações do homem são interrompidas
caso ele não se comporte da forma que deveria se comportar. Então, cara, ter as orações interrompidas não é uma coisa simples, não. Porque o nosso contato com Deus é a oração, é a conversa, é o diálogo. Então, se você estiver passando por alguma situação e você falar, Deus me ajuda, Deus não vai escutar as suas orações. Se você, por acaso, jejuar, procurar realmente estudar uma pregação, Deus não vai escutar as suas orações. É muito pesado. E se por acaso Deus não escuta as suas orações, você fala, Pai, me perdoa, estou passando por essa situação, me ajuda. Deus não vai te responder porque as orações foram interrompidas, entendeu? Isso está muito claro aqui em 1 Pedro 3:7, ok? Outros pontos que podem acontecer é o quê? A quebra, o divórcio, a mulher realmente não aguentar mais. Poxa vida, eu estou me esforçando, trabalho fora, ainda trabalho em casa, limpo, passo o pano, faço comida e meu esposo só fica deitado no sofá sem fazer nada. Não dá. Acaba existindo o divórcio em muitos casos porque não existe o comportamento que deveria ter. Tá bom? Boaz e Ruth, já estamos quase finalizando. Gente, qual a atitude que eles tiveram? Qual foi a história deles? Olha só, Ruth estava viúva, tá bom? Ela estava viúva e acompanhou sua sogra Noemi, que também estava viúva. Ela conheceu Boaz e ele quis se casar com a Ruth, tá? Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, entendeu? Então, faz de conta que o João era esposo da Ruth e o João morreu. Só que o mais próximo de João é o Mateus, então Ruth só poderia se casar com Mateus. Aí Boaz, que estava interessado nela, olha só o que ele fez. Boaz, com autorização do parente mais próximo, deu exemplo aqui do Mateus, pagou o preço e teve o direito de se casar. Pagou um preço, tal, comprou tal terra, vocês podem ler essa passagem melhor depois. E assim gerou Obed, eles se casaram, e esse Obed, que é filho de Boaz e Ruth, foi avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu Cristo Jesus. Então a gente vê aqui a atitude de Boaz, que, poxa vida, eles foram e tiveram uma grande atitude através deles, foi da linhagem do rei Davi, que é a linhagem de Cristo, principalmente, Jesus Cristo. É por isso que fala Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os adjetivos de Boaz, ele acolheu Ruth, abrigou, alimentou, protegeu, cuidou, sacrificou-se por ela, realmente pagou o preço por ela e se casou com ela, tá bom? Não, mulheres, meninas, não namorem com esses caras que estão enrolando, que não tem compromisso de casamento, tá bom? Então, eu mesmo antigamente não tinha pensamento de me casar, só que ao conversar com a minha esposa, ela foi falando, não, a gente tem que ter uma decisão, a gente tem que tomar uma atitude. E depois de algum tempo, né, a gente foi, não, vamos casar assim, vamos fazer dar certo e eu já tenho certeza que é você a mulher da minha vida, então vai dar tudo certo. E assim foi. Eu peço para vocês, não vivam isso daqui. Vivam isso daqui, gente. Vocês têm que ter essa paixão de querer ter um casamento saudável, de querer ter algo lindo dentro de vocês. Por favor, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Tome cuidado com as atitudes de vocês, mesmo que seja difícil mudar, mas é necessário. Uma dinâmica que eu quero que vocês façam é o quê? Atividade de casal para os casados. Atividade de casa para os casados. Dê um papel para o casal e peça para eles escreverem o que deseja que cada um melhore. Ou seja, eu estou aqui, a minha esposa é a Paulinha, eu quero que a Paulinha melhore nisso e nisso. E ela vai escrever, eu quero que o Alejandro melhore nisso e nisso aqui, tá bom? Então, no caso, não é para falar durante a aula, mas vocês falam em casa, um conversando com o outro, tá bom? E não é permitido discussão. Pelo amor de Deus, não discutem, eu quero que vocês tenham o coração aberto, tenha a renúncia, que é o quê? Eu tenho que melhorar para o meu cônjuge. Esse tem que ser o pensamento. Fechou? Se for eu vou dar uma dica. Façam essa atividade após você ter se alimentado. Porque ciência afirma que quando a pessoa está com fome, ela fica um pouco mais estressada. Então, essa atividade aqui pode gerar um pouquinho de estresse, incômodo, mas é muito necessário. A famosa pergunta da serenata, em que nós chegamos agora e que eu vou passar para vocês e que você pode passar para o seu aluno. Gente, entre aqui no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão ter acesso a todas as perguntas da serenata, as respostas antecipadas, para que vocês possam passar para os seus alunos e se eles responderem corretamente, você vai e premia eles para que possa ter uma diferenciação na EBD, não é? Vamos lá. E lembrando, só é premiado se ler a lição toda, beleza? Vamos lá. Quais são os 5 tipos de violência?
e fale um pouco de cada uma. Tem 5 tipos de violência. Você vai pesquisar e tal, não sei onde você vai achar. Aí você vai falar um pouquinho de cada uma. É apenas isso. É muito fácil, gente. Muito fácil. Eu quero saber, você tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Você fala, Alejandro, não entendi isso, não concordo com isso, eu acho que a mulher realmente tem que passar por isso, isso e isso. Então, comenta aqui, vamos conversar. Estou aberto, tá bom? Caso quiser entrar no grupo, quiser me chamar no privado, eu vou estar disponível para poder te ajudar. Ok? Pergunta, na verdade aqui é o Minuto APD. Eu quero que você, passe a aplicar, se puder, aplique isso na sua igreja para que o seu aluno possa contribuir no domingo à noite o que ele aprendeu. É muito legal. E oração tem poder é um novo ponto aqui da nossa aula, que é o quê? Vamos orar pelos pontos em que nós tratamos da lição, que é o quê? Homens que não assumem seu papel e mulheres que sofrem violência, ok? Eu quero que você ore aqui juntamente comigo, porque não apenas temos que dar aula, mas temos que realmente viver e ajudar as pessoas que passam por isso, ok? Deus, estou aqui, já estamos finalizando a nossa aula. Agradecemos a Ti por essa aula maravilhosa e pedimos a Ti, Senhor, por favor, ajude os homens que não estão tendo coragem de assumir esse papel. Ajude aos homens que apenas querem estar namorando, que não querem ter o compromisso de se casar, de ser realmente o líder, de ter que trabalhar, de ter que realmente viver essa vida boa que é realmente uma vida mais íntima de Ti, Jesus. Abençoe esses homens que não estão exercendo esse papel, que eles possam ter realmente atitude, que eles possam proteger a sua casa, dar realmente abrigo, dar realmente essa sensação de acolhimento, Pai. Pai, tem várias mulheres. A pesquisa fala que a cada 4 horas uma mulher é violentada aqui no Brasil. Por favor, ajude todas as mulheres, que elas não possam aceitar esse tipo de situação, que elas possam recorrer ao Senhor, que é o nosso protetor, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Por favor, Pai, ajude todas essas mulheres que necessitam de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E, gente, a próxima lição, a lição de número 7, vai ser sobre o tema feminino. Essa lição fala sobre o que? A desconstrução da masculinidade do homem, certo? Agora a gente vai falar sobre o lado feminino da Bíblia. Tudo bem? Vai ser muito bom. A pergunta serenata essa já está pronta, vai ser bem polêmico, vai ser bem interessante. Eu sei que vocês gostam de um tema assim, bem interessante, né? Que instiga bastante, mas enfim. Um abraço para vocês, foi um prazer poder dar essa aula. Um beijão e tchau, tchau!